para adorá-lo, engrandecê-lo. Vamos nos pôr de pé. Começando com a oração. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus dos exércitos. Louvado seja o teu nome, ontem, hoje e sempre. Somos-te gratos, Senhor Deus, pelas bênçãos incontáveis. Somos-te gratos, Senhor Deus, pelas misericórdias alcançadas. Somos gratos, Senhor Deus, pelo pão de cada dia, pelo levantar e respirar nesse lindo amanhecer. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos tirado do lamaçal do pecado. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, por nós já estarmos escritos no livro da vida. E, consequentemente, Senhor Deus, iremos um dia morar ao teu lado. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, derramando a tua graça sobre as tuas igrejas, sobre as igrejas que vivem fielmente, agindo corretamente, seguindo a palavra que o Senhor mesmo escreveu. Pai bendito, abençoa nossa adoração nesta manhã e logo mais à noite. Que nós possamos dedicar-nos esse dia a Ti, ó Deus. Em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Irmãos, vamos louvar ao nosso Deus com o novo cântico, de número 93. Graças a paz, irmãos. Hino de número 93. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remedor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a me rever, é pela fé que vou viver, em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal, vi cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Podemos sentar, irmãos.
Dando continuidade à nossa leitura, estamos no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Amém? Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico, porém, com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos os obedeceram. 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías disse: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouvirão? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura, não chegando isto ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, com gente insensata, e vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e disse: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, disse: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém. Do versículo 14 ao 15, ele reforça a importância do verdadeiro evangelismo, do sair e buscar novas almas ao Senhor. Diz assim: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como creram naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Que nossos pés sejam achados por Deus formosos, daqueles que saem e procuram as ovelhas de Cristo perdidas. Iremos louvar a Deus com cânticos, convidando o ministério de cântico. No segundo cântico estaremos dizimando e ofertando a casa do Senhor. Convidamos a igreja a se pôr de pé.
meus irmãos. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Águas, foi Ele quem criou os céus dos céus e fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, a fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Iremos louvar agora o hino de Salmo 61. Minha
contra o homem mau. No templo sempre assim saiu, sob tuas asas firmes sou, tu alterijo protetor, pois escutaste os votos meus, me deste herança dos que têm temor ao nome teu, Senhor, e logo o tempo das ao rei, seus anos duram gerações. Que permaneça diante de Deus para sempre o nosso Rei. Tua verdade, teu favor, seu reino possam preservar. Assim teu nome louvarei, com os salmos sempre cantarei, e dia a dia cumprirei os votos feitos ao Senhor. Assim teu nome louvarei, com os salmos sempre cantarei, e dia a dia cumprirei os votos feitos ao Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, somos gratos, Senhor Deus, por estar em Tua casa e poder louvar o Teu santo e bendito nome. Abençoa-nos, Senhor Deus, abençoas a Tua igreja. Pai bendito, obrigado pelas ofertas, pelos dízimos que o Senhor tem levantado para a manutenção, para a continuação da Tua obra espiritual aqui na terra. Abençoa, Senhor Deus, todo o Teu povo, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentemos, igreja, iremos nos preparar para a escola bíblica. Pastor Lucas, por favor. Iremos nos preparar para a escola bíblica. O pastor Lucas já se encontra aqui. Iremos orar, dar 5 minutos. Hoje temos catecúmeno, hoje temos jovens. Não. Iremos ter sala catecúmeno. Então, iremos orar. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, esse momento que estamos nos preparando para aprender mais de Ti, mais da Tua palavra. Ensina nossos corações, Senhor Deus, como podemos andar em Tua presença. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. 5 minutos.
estão na parte mais longe, para estarem mais próximos, para nós aprendermos melhor, de forma segura, de forma preventiva, porém mais próximos, para que possamos estarmos mais juntos, conectados uns com os outros em amor, para meditarmos nas sagradas Escrituras, na palavra de Deus, o Rei de toda a terra. Eu gostaria de convidar aos amados irmãos para abrirem o texto sagrado, a palavra de Deus, aos nossos corações, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós faremos uma leitura muito conhecida e com base no que está escrito, nós iremos relembrar aos irmãos uma doutrina que é essencial para a nossa fé. A doutrina da perseverança dos santos. Efésios capítulo 2. Você que está em casa também abra a sua Bíblia e confira conosco a palavra de Deus. Capítulo 2 de Efésios, versículo 1 ao versículo de número 10. Por demais conhecido esta perícope, a palavra de Deus nos diz com muita ênfase do apóstolo Paulo: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo ou de acordo com o curso deste mundo, segundo ou de acordo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua, opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, antigamente, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, em essência, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para nos mostrar nos séculos vindouros, nos milênios que haveriam de vir, a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo, no seu amado. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos, irmãos, neste momento, suplicando a iluminação do Espírito para os nossos corações. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, tão grande amor com que o Senhor nos amou, estando nós desprovidos de vida, incapazes, debilitados, Senhor, em pecados. O Senhor nos reabilitou, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos convidou a uma nova vida e o Senhor nos deu a motivação para vivermos, para servirmos a Jesus Cristo com todo o nosso ser.
Queremos te agradecer, Senhor, por todas essas bênçãos e te suplicar perdão para os nossos pecados e te pedir, Senhor, que ilumine os nossos corações. É o que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, nós iremos conversar um pouco a respeito de uma doutrina que chama a atenção aos nossos corações. A doutrina da perseverança dos santos. O Senhor peleja por nós. O Senhor, Ele batalha em nosso favor. O Senhor, Ele está nos convencendo a cada dia. O Senhor está nos motivando a cada dia a sermos o que somos, por causa do seu grande amor com que Ele nos amou em Jesus Cristo, o nosso Redentor. Bendito seja Deus. Irmãos, nós temos na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 17, um capítulo somente para este fim, para conversarmos sobre esta doutrina tão importante para os nossos corações. A perseverança dos santos. O primeiro parágrafo desta doutrina tão interessante e necessária para a nossa fé traz à luz as seguintes palavras: os que Deus aceitou em seu bem amado, os que chamou eficazmente e santificou pelo Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza hão de perseverar nesse estado até o fim, e estarão eternamente salvos. A igreja confirma esta declaração. Eu gostaria de ouvir a voz da igreja. A igreja confirma esta declaração. Nós somos salvos e estamos sendo conservados por Deus em Jesus Cristo. Observemos o texto do primeiro parágrafo da nossa confissão de fé, que translitera ou coloca em outras palavras aquilo que está escrito no capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que nos diz a palavra que nós lemos, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e imperfeições, e Ele nos deu vida em Cristo, no seu bem amado, no seu Filho preferido, no seu Filho primogênito, naquele que tem todo o seu amor. Observemos alguns textos que corroboram, contribuem para estas afirmações. Eu gostaria do apoio do meu irmão Levi para ajudar no microfone aos irmãos que estarem para ler, que nós estaremos em escola bíblica dominical e estaremos partilhando a leitura da palavra com os santos. E você que está em casa também leia a palavra do Senhor. A primeira referência que os nossos pais reformados, eles deram para justificar esta afirmação, ou estas afirmações, foi Filipenses capítulo de número 6, capítulo número 1, versículo de número 6. Aqueles que tiverem a sua Bíblia, abram. E aqueles que desejarem falar, o nosso irmão estará
A senhora pode repetir? Sim. Tendo por certo disto mesmo, que aquele que começou a boa obra há de, com certeza, sem sombra de dúvidas, aperfeiçoar até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observemos o contexto do texto. O apóstolo Paulo, ele rende graças a Deus pela igreja em Filipos. Após o apóstolo Paulo fazer um prefácio e saudação, dizendo que ele e o seu conservo Timóteo estavam em Cristo Jesus, para todos os santos em Cristo, inclusive os bispos, equivalência para presbíteros que vivem em Filipos, juntamente com os diáconos. E a saudação apostólica paulina: graça e paz a vós outros, da parte de nosso Deus, que é Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E ele começa dizendo: graças, eu rendo a Deus, dou graças ao meu Deus por tudo que eu me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas preces, em todas as minhas súplicas, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio até agora. Eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la ou completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu gostaria de fazer uma interrogação para colocar as nossas cabeças para pensar. Que obra foi esta? Vocês poderiam me responder? Aquele que começou a boa obra. Que obra foi esta? O processo de santificação. O Senhor salvou em Cristo. O Senhor morreu, perdoou os pecados deste povo, e o Senhor está agora colocando a identidade, o perfil, a característica, a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo nesta comunidade particular, a igreja em Éfeso. E o apóstolo Paulo, ele roga a Deus por eles, porque esta igreja era uma igreja missionária, uma igreja que apoiava o seu apostolado, tanto com orações e súplicas, como com donativos e ajudas financeiras. E o apóstolo, ele diz que aquele que começou a boa obra em vocês, ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Trazendo para a nossa compreensão, aquele que regenerou os nossos corações, aos catecúmenos, aos que já estão na caminhada há alguns anos, e aqueles que já têm alguma maturidade a mais, ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Não há interrupção, não há hiato, não há uma cancela, não existe uma ruptura. Nós somos
agraciados por Deus com a salvação e com a perseverança até o dia do encontro final com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que garantiu, aquele que nos deu a certeza, morrendo na cruz do Calvário para nos redimir do pecado, da justiça e do mundo. Abramos a palavra de Deus em outra referência. Agora nós iremos para o Evangelho de nosso Senhor, conforme está escrito em São João, no capítulo muito importante para nós, capítulo 10, versículo de número 28 e 29. São João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Assim nos diz a bendita, agraciada palavra de Deus. Observem, aquilo que meu Pai me dá é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode o arrebatar. Percebamos, queridos e amados irmãos, nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos na vontade de Deus. O contexto do texto mostra que as ovelhas que o Senhor tem para si não poderão se escapar ou fugir dos planos de Deus. Observemos o contexto do texto, quando o capítulo de número 10 mostra nos seus primeiros versículos o Senhor dizendo: em verdade vos digo, que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta das ovelhas, é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo seu nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não entenderam o sentido que ele falava. E o Senhor Jesus agora explica dizendo no versículo 7, Jesus, pois, lhe afirmou de novo: eu quero que vocês entendam, em verdade eu digo a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem a mim, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram crédito. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Meus queridos e amados irmãos, nós somos convidados pelo Senhor Jesus Cristo a perceber que as ovelhas do Senhor estão no seu domínio, estão debaixo de sua autoridade, debaixo do seu convívio, debaixo do seu pertencimento, confortavelmente supridas, alimentadas, orientadas, conduzidas e mantidas conforme a sua autoridade, o seu governo e a sua direção.
Observem, queridos e amados irmãos, todos aqueles que foram chamados por Cristo são mantidos, são alimentados, são supridos, são conduzidos para o verdadeiro e vivo caminho, a obediência ao seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todos. Irmão Levi? Sim, pode falar, irmão. Pastor, eu gostaria que, se possível, retornar no texto anterior que nós lemos em Filipenses, quando no versículo 6 diz, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Gostaria que o pastor explicasse, destrinchasse o que quer dizer com aperfeiçoará e como é que a gente percebe esse aperfeiçoamento em nossas vidas. O contexto do texto, o apóstolo Paulo, ele estava falando sobre a consolidação da fé dos filipenses. O apóstolo, ele dirige-se aos episcopos, aos presbíteros, aos bispos daquela igreja em particular, e eles os saúdam, eles quem? O apóstolo Paulo e o conservo Timóteo, com a saudação apostolar, dizendo: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, que é o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 1, no versículo 3, ele nos dá o entendimento do que o Senhor está necessitando. Ele diz o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que me faz lembrar de vós. O apóstolo Paulo, ele conviveu com os filipenses, ele ensinou aos filipenses, ele formou esta igreja, ele deu o caráter cristão do ensino apostólico. E o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: dou graças, no versículo 3, ao meu Deus por tudo que a minha memória faz lembrar de vocês, fazendo sempre com satisfação, com alegria, com entusiasmo, súplicas por todos vós em minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio até agora. O apóstolo Paulo, ele confiante de que Deus completaria, confirmaria a salvação dos crentes. O apóstolo Paulo, ele enfatiza o papel de cada cristão em perseverar na fé. Mas aqui o apóstolo ele ressalta a perseverança dos santos, que depende somente do poder de Deus, que faz eles perseverarem na graça do Espírito Santo. Quando o texto ele mostra no versículo de número 6, estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até aquele dia em Cristo Jesus. Meu amado irmão, vamos fazer uma comparação como uma construção de uma casa. A obra, ela não está deixada de lado, ela será completada. E o construtor está detalhadamente forjando a casa, estruturando, organizando, ornamentando para o dia da chegada do morador.
Observem esta figura de linguagem. O apóstolo Paulo, ele não usa esta figura aqui, mas para que nós possamos entender, nós somos perseverados pelo Espírito Santo, somos esforçados pelo Espírito Santo, somos incentivados pelo Espírito Santo a vivermos a nossa fé, a sermos educados no Espírito, a fortalecermos as nossas aptidões espirituais, a vivermos nos esforçando para mantermos o nosso caminhar dia após dia, graça após graça, cada momento até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé, ela é catequética. A nossa fé, ela é educativa. O cristianismo apostólico, ele não era de qualquer jeito. Era uma fé instruída que ensinava a cada cristão como conhecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecer e prosseguir a conhecer. Então, o apóstolo, ele roga a Deus para que a salvação, no sentido de firmeza da fé, no sentido de conhecimento de Deus, no sentido de inteiramento, de inteiração com o Senhor, de relacionamento, de convivência, seja completada. O senhor entendeu? Como nós percebemos, contextualizando, né, para cada um de nós, como percebemos que estamos sendo aperfeiçoados? Quais as evidências que nós estamos sendo beneficiados desse aperfeiçoamento? Como ele reflete em nossas vidas? As evidências do aperfeiçoamento é quando nós adquirimos algumas, ou vamos adquirindo a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele está sendo formado em nós. Quando nós, que somos crentes, que vivemos uma vida piedosa, mas que ainda estamos pecando, infelizmente, que somos pecadores de nascimento, mas somos regenerados, gerados de novo, uma nova criação foi gerada em nós. Então, a partir do novo começo, a partir da nova criação, nós não estamos mais em nossa própria personalidade, mas nós agora estamos sendo instruídos a termos o exemplo da personalidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que falava do seu irmão, refreie a sua língua. Entendam? Os maus hábitos, eles vão perdendo força e nós estaremos agora sendo instruídos. A palavra certa é adestrados. Não levem mal para não compararem ao lado do pet, canino ou de gatos. Mas a igreja, ela está sendo adestrada, a linguagem é esta, para se encontrar com Cristo. E sermos parecidos com Ele. Observem, vocês veem, o casamento real, existem alguns protocolos para a preparação da noiva, para se encontrar com o príncipe, os padrões de etiqueta. Então, o padrão de etiqueta espiritual está aonde? Aonde? Eu gostaria de ouvir vocês. Na Bíblia, na palavra de Deus.
Estamos sendo instruídos, educados, forjados e estamos sendo adestrados. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se aquele pecado de estimação lhe convida a praticá-lo, o Espírito que está em você, ele está dizendo, não faça mais, porque agora você pertence ao Senhor Jesus Cristo. As coisas velhas já se passaram. E o que é que aconteceu? Eis que tudo se fez novo. Nós estamos agora vivendo em novidade de vida. O aperfeiçoamento dos santos. O texto nos mostra, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu estou certo plenamente de que aquele que começou a boa obra em você há de aperfeiçoar até aquele dia. O padrão de boas maneiras vai ser completado. A ética celeste vai ser completada. O padrão moral, o padrão comportamental, o padrão espiritual está sendo implantado em nós. Vocês entenderam, irmãos? Digam amém. Sim. Aperfeiçoará. Obrigada. Quando o irmão falou aqui sobre a perfeição, Sim. eu também entendi assim. Vamos dizer, quando algumas pessoas vêm aceitar Jesus, é do outro mundo. Ela muitas vezes bebe, fuma, dança, entendeu? Vive totalmente fora da palavra de Deus. Então, quando aceitamos, a gente vai deixando esse vício, vai deixando. É isso também que o senhor está se referindo? Quando nós nos rendemos ao Senhor, nós somos conduzidos a uma nova realidade. Então, as coisas que eram necessárias para nós, para alimentar o pecado, não são mais necessárias. Porque o que nos satisfaz agora é Cristo em nós. Então não há necessidade de você praticar os antigos pecados da sua velha natureza. Quando a sua carne lhe convida para a promiscuidade, para o adultério, para a bebedice, para a fornicação, para outros tipos de pecados rotineiros da vida cotidiana, mundana, o seu coração transformado, ele está dizendo, eu não vivo mais. Quem vive agora é Cristo em mim. As coisas velhas já passaram. Eu não vivo mais motivados por elas. Nós temos as marcas. Infelizmente temos as marcas. Mas não precisamos praticar mais o antigo homem. Entenderam, irmãos? É interessante que a santificação, ela é um processo paulatino. A santificação é um processo que é dia após dia, não é de uma hora para outra. Nós somos declarados santos, certo? Somos declarados puros, porque nós agora estamos na imagem de Cristo, mas a santificação, ela é um processo progressivo e reto. Então nós iremos dia após dia. Presbítero Ayrton. Nós sabemos que quando nós lemos um texto isolado, nós temos sérios perigos, né? Dificuldade de entender o que a Bíblia está falando. Justo. Parece até que é aquilo que nós estamos achando, mas às vezes nos confundimos. Por quê? Porque a teologia bíblica reformada nos ensina
que a Bíblia responde a si mesma. A si mesma. A Bíblia, ela explica para nós aquilo que ela está dizendo, desde que nós entremos no padrão Contexto. de ensinamento dela. Ou seja, eu leio um texto e eu não o entendi bem. Eu devo retroagir ao texto anterior, não é? E seguir a leitura para o texto imediato. Ou seja, a parte que eu li, eu devo voltar um pouco atrás, não é? E fazer uma leitura até chegar àquele texto e mais à frente. Fazendo assim, eu chego ao entender do que aquele texto que eu isolei está dizendo. Por exemplo, o versículo 6 diz: tendo por certo isto, mesmo que aquele que vos começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus. Aqui, por ignorância minha, eu posso levar para qualquer uma coisa aqui. Mas não é o que a Bíblia está dizendo. Porque o assunto começa do versículo 2 em diante, quando o apóstolo diz: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, nos dias do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, o apóstolo Paulo diz: dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Vós quem? Os Filipenses. O versículo 1 diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipe, juntamente com os bispos e os diáconos. Paulo está falando com a igreja de Filipe. Justamente. Não só para com a igreja, como também para os bispos e os diáconos, ou seja, os ensinadores de lá. Aí ele continua. Verso 5. Verso 4. Fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa, vejam o que diz o verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. Isso é um texto-chave aqui, nesse assunto. Pela vossa cooperação desde o primeiro dia. O verso 6 ele diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até os dias de Cristo Jesus. Que boa obra? Versículo 5 responde: Justamente. vossa cooperação no Evangelho. Justamente. Se continuar a leitura dessa carta, você vai entendendo cada vez mais que Paulo está se referindo aos trabalhos daqueles irmãos, Justamente. cooperadores do Evangelho. Paulo está sempre orando por eles, para que eles sempre cresçam e sempre preguem o Evangelho. Justamente. Lá na frente o apóstolo Paulo diz: pouco importa se você está pregando por amostração, por desejo, por amor, pouco importa, mas que pregue. O assunto é este e não outro. Ok? Obrigado. Corretamente. É o que o Senhor estava falando. Irmão Eunice. Como a ti mesmo. Se você chegar a esse patamar de amar o próximo como a ti mesmo, você chegou ao nível desejável de Deus. Pode ser por aí? A educação cristã é a personalidade de Cristo. Se nós adquirirmos, nós não iremos adquirir a sensibilidade que Cristo teve conosco, nos amando até a morte, e morte de cruz. Mas nós, como discípulos de Cristo, nós iremos tentar seguir ou perseguir o ensinamento que Cristo nos deu, que Ele resumiu a lei em 2 mandamentos primordiais: amar a Deus, que são os 4 primeiros mandamentos, e os mandamentos complementares em relação à sociedade, amar ao próximo como a ti mesmo.
Se eu amo, eu não furto. Se eu amo, eu não adultero. Se eu amo, eu não minto. Se eu amo, eu não cobiço nada do meu próximo. Então, quando eu entendo esta compreensão, eu estou sendo adestrado para me encontrar com Cristo. Entende, minha irmã? Eu estou sendo educado para ver a razão do Evangelho, a plenitude, o conhecimento do Evangelho. Mas, voltando para a nossa confissão, Senhor, alô, som, pronto. Perdoe-me. não, Trazer. pode falar. É só para reforçar a palavra, talvez esteja eu até retardando o seu raciocínio, devia ser estar mais De além. maneira nenhuma. Eu acho que a igreja concorda que quando a palavra diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar, entende que não é uma ação humana, correto? É uma ação de Deus. Não depende de você. Quando diz aquele que começou uma boa obra, já se iniciou alguma coisa e há de se completar. Então, não depende de uma ação humana. Não é pelas minhas obras, não é o que eu venho a fazer. Já está determinado isso por Deus, que Ele há de completar. Nós só permanecemos na graça se Deus não nos sustentar. Porque de mim mesmo, de cada um de nós, vocação. nós não temos a capacidade, o conhecimento, o poder, vamos assim dizer, para alcançar essa performance, vamos assim dizer. Então Deus há de completar aquilo que Ele começou. Sim. Nada de Deus vai ficar incompleto. Nada vai ficar interrompido. Então o próprio Deus lá em Isaías, se eu não teve mais, ele disse assim: operando eu, quem pode impedir? Então não há nenhuma impossibilidade de Deus esperar terminar a sua boa obra. Então o próprio versículo, aí o irmão disse uma palavra bastante interessante: mas quais as demonstrações? Quais são os sinais? Aí vem algo para nós, a nós como cristãos. Nesse mesmo texto, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 1, capítulo 1, versículo 16 diz, isso é Paulo, porque o texto, Paulo enfatiza, bate na cabeça dos filipenses, porque havia talvez um distanciamento deles já com medo, deles se distanciar do caminho do Evangelho. Vocês percebem que a linguagem utilizada é como a linguagem de motivação. Olha, cheguem junto, vamos aqui, vamos, Deus vai estar com vocês, Deus vai terminar. E o versículo 16, Paulo enfatiza, diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie. Agora sim, preservando o quê? Eu tenho que preservar essa palavra em mim. A igreja tem que preservar a palavra de você. Você tem que lutar para que essa palavra não saia de você. Você que tem em busca disso. É coisa sua, é ação sua. Deus já tem a sua ação. A ação sua, meu irmão, é permanecer e prevalecer na palavra do Senhor. Aí diz mais, né? E não corri em vão, nem me esforcei humildemente. Depois ele diz: eu quero chegar no final e receber esse complemento. Ou o que diz a palavra? Ser fiel até a morte, dá o quê? A coroa da vida. É uma corrida, tem um obstáculo, nós temos que pular, mas com a força de quem? Quem está nos treinando? O próprio Deus. O próprio Deus está nos treinando, o próprio Deus está nos capacitando, o próprio Deus está dando as vitaminas, proteínas, seja lá o que for, para você alcançar os seus objetivos. Qual é o objetivo de toda a igreja, de todos nós que estamos nessa manhã aqui? Ter a vida eterna. Então Deus há de completar, mas permaneça com a palavra dele dentro de você. Esse é o seu sacrifício, esse é o seu trabalho. Observem, irmãos, irmão Miqueias, o texto em que foi lido na primeira leitura, em Efésios capítulo 2, nos diz que nós estávamos num estado inativo, certo? Nós estávamos o quê? Como? Mortos em nossos delitos e pecados. E quem foi que deu vida? Foi o Senhor Deus. E Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados.
o espírito de vida foi regenerado, resgatado a nós. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitando, nos ressuscitou com Ele. E nós agora estamos vivendo para Ele em novidade de vida. Quando nós observamos o capítulo 1, capítulo 2 da carta aos Efésios, no versículo 10, nós observamos uma palavra muito interessante que nós devemos guardar, devemos entender. Observemos a palavra de Deus no capítulo 2, versículo 10. Versículo 9, diz o seguinte: mas não vem de obras. Está falando a respeito do versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Somos criados, feitura dele, em Cristo, para as boas obras, as boas práticas, depois da salvação, não para a salvação, mas como resultado da salvação. O irmão Miqueias estava falando justamente o que o texto ele está dizendo. As nossas práticas após a regeneração, elas são nossas, mas são alimentadas, supridas e fornecidas a vida e o suprimento pelo próprio Deus. Observem o que o texto nos diz. Porque somos feitura, criação dele, criados em quem? Em Cristo, para a prática de obras dignas de arrependimento, obras boas, as quais Deus previamente nos preparou para que andássemos nelas. O Senhor Deus nos predestinou não pelas obras que faríamos, mas para glorificarmos a Deus na prática de boas obras. Como? Mostrando a nova personalidade de Cristo em nós. Já que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, e Cristo nos deu vida com a sua ressurreição, nós agora somos ressurretos para vivermos a vida de Deus em nós. E a vida de Deus em nós nos capacita a termos uma personalidade que glorifica a Deus em nossas próprias obras. É o que o irmão Miqueias estava falando. As obras são nossas, mas são providenciadas pelo Espírito de Deus em nós. Voltando para a nossa confissão de fé, façamos a leitura da primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, versículo 5 e versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5 e versículo 9. A palavra de Deus, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 5, nos diz as seguintes informações: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que,
uma vez confirmados o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não havendo vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. O apóstolo Pedro, ele escreve a sua primeira carta. Se nós observarmos o contexto do texto, nós observaremos e veremos que o capítulo 1, versículo 1, ele se auto-intitula, ele coloca ele sendo o remetente da carta, e ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele foi enviado com a autoridade de Cristo aos eleitos que estão forasteiros da dispersão pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vejamos, irmãos, o apóstolo Pedro, ele foi enviado para aqueles que conheceram a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que estavam no judaísmo. Aqueles que pertenciam à antiga aliança, que foram convertidos pelo Espírito Santo, que entenderam o chamado de Deus e a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo como sendo aquele, o filho de Davi, aquele que haveria de vir, o Messias prometido. E observem que eles estavam passando por um processo de provação, perseguição, tribulação. Eles estavam correndo perigo de vida. E o apóstolo Pedro escreve esta carta destinada aos que eram forasteiros. Eles não tinham morada certa, eles não tinham CEP, eles não tinham referência de domicílio, eles estavam fugitivos por causa da fé que eles abraçaram. Eram cristãos judaizantes, eles eram judeus que abraçaram a fé em Cristo Jesus. E eles moravam aonde? Ou eles estavam passando uma temporada aonde? Nessas regiões de uma província romana chamada Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Observemos, esses cristãos que foram salvos por Cristo, que vieram do judaísmo, eles estavam passando uma temporada no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. E o versículo 2, o apóstolo, ele diz que eles eram verdadeiramente eleitos, escolhidos, segundo o conhecimento prévio de Deus Pai. O Senhor Deus o predestinou, o conhecendo, o amando antes da fundação do mundo. Existe uma diferença, uma falsa compreensão que Pedro está falando algo contrário a Paulo. Quando Paulo prega sobre a predestinação, e o apóstolo Pedro aqui menciona presciência. Uma coisa não anula a outra. Porque o Senhor, quando fala previamente conheceu, está dizendo que amou antes do mundo existir.
ele escolheu amar estes eleitos que foram predestinados segundo o conhecimento eterno de Deus, imutável, perfeito, que foram predestinados. Então, não existe rivalidade, não existe briga. O Senhor não predestina pelo conhecimento que haveriam de crer. Mas o Senhor predestinou porque amou, se relacionou profundamente com eles, conhecendo, predestinando a sua fé. Então observem o texto: eleitos segundo o amor eterno do Pai, a presciência de Deus Pai, em santificação, eles estavam sendo adestrados pelo Espírito Santo para viverem uma vida de obediência. Aí ele fala uma linguagem própria dos judeus, ele usa um termo de purificação propriamente para aqueles que tinham pecado, que era a aspersão do sangue. O sangue do Cordeiro que era aspergido sobre a arca da aliança. Então, Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos eleitos. E na linguagem judaizante, na linguagem judaica, o apóstolo Paulo, ele usa esta linguagem para que eles possam entender. Então observem, o apóstolo Paulo, ele diz, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ele usa a linguagem apostólica: graça e paz vos sejam multiplicados. O versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus, para vós outros. Observem, meus amados, a perseverança dos santos, o objetivo pelo qual Deus nos regenerou. O capítulo 1, versículo de número 3. Ele faz uma louvação a Deus, ele exalta a Deus, dizendo: bendito Deus que é Pai, o Deus Criador, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande benevolência, sua muita misericórdia, que nos regenerou, gerou de novo para quê? Primeiro ponto, para uma viva esperança. Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Observem, irmãos, nesta epístola, a esperança tem um conceito muito importante. Nesta frase, neste contexto, o apóstolo, ele emprega que esta viva esperança nos traz confiança, energia, que nos faz esperar expectativamente uma bênção futura, em base da promessa da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos regenerados para nos encontrar com Cristo, nesta viva esperança. Vivermos a vida esperando o nosso bem-amado, o nosso Salvador, aquele que nos ressuscitou dos mortos para a vida. Observem o texto, versículo 4.
para uma herança incorruptível. Não há corrupção, não existe pecado. Sem defeito. Ele usa uma linguagem judaica. Ele fala propriamente da oferta, que era preciosa, sem mácula, sem defeito. E esta herança que nos espera equivale àquela oferta que foi oferecida ao Senhor. Através do sacrifício de Cristo, nos espera os céus. Observem, amados irmãos, e o texto ele continua. Versículo de número 4, reservada nos céus para aqueles que foram eleitos, que receberam a carta, para aqueles que estavam sendo fugitivos, porque abraçaram a nova fé. Versículo de número 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último dia. Observem, amados e queridos irmãos, nós estamos sendo guardados e protegidos pelo Senhor Deus para o dia da revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abramos a palavra de Deus em Judas. Judas, capítulo único. Quando nós observamos o texto, do versículo 1 ao versículo 2, tem uma coisa muito importante que equivale ao texto que o apóstolo Pedro está falando. Ele diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo, e o irmão de Tiago, aqueles que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados, protegidos, amparados, separados em Cristo para a misericórdia, a graça e o amor de Deus vos sejam multiplicados. A compreensão do texto é que aqueles que foram regenerados, aqueles que foram salvos, eles são comparados a uma joia preciosa que estão sendo a cada dia buriladas, preparadas, preservadas e guardadas para o dia que forem resgatadas, para o dia em que vocês se encontrarão com o herdeiro de todas as coisas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês entenderam, irmãos? Observem, o texto nos mostra que nós somos agora preservados. Nós somos guardados, nós somos protegidos e estamos sendo trabalhados, lapidados, estamos sendo burilados pelo Senhor. Para que o processo de santificação que Ele começou em nós, Ele complete até aquele dia, o dia do encontro de Cristo Jesus. Voltando para a nossa confissão de fé, o parágrafo 2 nos diz as seguintes expressões: esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor do Pai, e da eficácia do mérito e da intercessão e da permanência do Espírito, da semente de Deus neles
e da natureza do pacto da graça, de todas estas coisas, vem a sua certeza e a sua infalibilidade. Irmãos, observemos, meus queridos, a primeira sessão nos mostra que nós somos guardados, nós somos protegidos, nós somos amparados, nós somos preservados. E aquele que começou a boa obra em nós, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. E o segundo parágrafo, ele nos diz que esta perseverança dos santos não depende da sua escolha, mas depende da imutabilidade do decreto da eleição. Agradeça a Deus, porque o decreto, ele está imutável. O Senhor nos escolheu, independentemente da nossa vocação, se vamos permanecer em santidade perfeita ou se vamos continuar pecando. O Senhor nos escolheu porque Ele nos amou, mesmo reconhecendo quem nós somos. Abram a Bíblia de vocês, por gentileza, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 19. A palavra de Deus nos diz o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Em algumas versões, na minha versão diz o seguinte: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Apartem-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Observem, meus queridos e amados irmãos, o contexto do texto, quando o apóstolo Paulo, ele escreve ao pastor jovem Timóteo, que está na igreja em Éfeso, ele recomenda para que ele tenha cuidado, para que possa combater as falsas doutrinas. E a partir do versículo 14, ele recomenda estas palavras: dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que nada se aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se inclui Irineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que pertencem a Ele, os que verdadeiramente são seus. Quando nós observamos, voltando para o primeiro parágrafo da nossa confissão, nós observamos que esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas porque eles pertencem ao Senhor. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, nós somos salvos e estamos perseverando na fé em Cristo Jesus, porque somos propriedade de Deus. Então, irmãos, nós iremos concluir
esta escola bíblica dominical e agradecemos ao Senhor por esta oportunidade. Que o Senhor Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor e Deus de misericórdia, queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem dispensado à sua igreja e continua dispensando a nós. Aplica, Senhor, a cada dia a tua palavra em nossos corações. É o que nós te oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. São dois. Eu quero convidar o nosso presbítero, amado presbítero Ayrton, e o nosso presbítero Jamerson, para nós fazermos a instituição ou fazermos a celebração da ceia do Senhor. Mateus, fiquemos de pé, irmãos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Mateus 26, versículo 26, aliás. A palavra do Senhor nos diz as seguintes expressões. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não hei de beber convosco do fruto da videira, até aquele dia que hei de beber conosco de novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos amados, nós temos aqui duas espécies, pão e vinho, suco de uva, que para nós são elementos naturais, que poderão ser usados para qualquer outro fim. Mas iremos orar agora, pedindo a graça do Senhor, para que Ele derrame sobre estes elementos o seu Espírito e que para nós entendamos que verdadeiramente e espiritualmente é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados, se existir algum pecado que não seja confessado, que proíba o irmão de partilhar desta ceia, peça perdão ao Senhor, para que você possa comungar em nome de Jesus. Vamos orar, pedindo que o Senhor separe estes elementos em nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, na Tua presença, para Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos tem dado. Ó Pai querido, não somos dignos, Senhor, de estarmos aqui, mas o Senhor nos deu esta oportunidade. E nós estamos gratos, Senhor. Te pedimos tão somente, ó Pai, que envie o Teu Espírito Santo sobre estes elementos,
para que eles tenham agora um caráter espiritual. Deixem o uso comum, para que nós possamos nos alimentar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos também, Senhor, que perdoe os nossos pecados. É o que nós te oramos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Isto é por nós suportou. Oh, quão profundas chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve o teu sangue nos torna Senhor. Toda a igreja alvo mais alvo mais sim, neste sangue lavado mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos da tua luz, tu não
não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. O sangue da nova aliança que foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. Tomai e comei. Isto é o meu corpo, disse o Senhor Jesus. Fazei dele todos, em nome do Senhor. Semelhantemente, após ceiar, o Senhor Jesus tomou um cálice em suas mãos e deu graças e disse aos discípulos: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Fazei dele todos em nome do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por este momento desta comunhão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quão grandes são as tuas obras, Senhor. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A nossa alma se alegra, Senhor, porque o Senhor nos tornou dignos de estarmos na tua presença e de nos alimentarmos pela fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai bendito, verdadeiramente Ele é o pão da vida que desceu do céu. Ele é o cálice da salvação. Ó Pai querido, muito obrigado. E nos conduza, Senhor, em santidade até o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos leva em paz para os nossos lares e nos concede, Senhor, um dia de piedade para que possamos retornar logo mais à noite para te glorificar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e gracioso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, desde agora e para todo sempre. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, não temos nenhum aviso no momento, né? Apenas que por conta de toda a pandemia, por conta de tudo que nós estamos vivendo, nós não vamos nos dirigir à porta para os cumprimentos. Mas Claudenor, que os irmãos estejam orando pela nossa irmã Rebeca, ela se encontra no UTI. Qual hospital? Dalmo da Fonte. Daime da Fonte. Jaime da Fonte. Que o Senhor abençoe nossa Rebeca.